Seu gatinho alguma vez parou de fazer xixi e você ficou muito preocupado com isso, mas não tem ideia do que foi que fez ele ficar assim? Então eu vou te contar que pode ter sido a ração. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária. As rações podem ter uma quantidade muito grande de minerais. Os minerais são muito importantes para muitas coisas no organismo do gatinho, mas em excesso pode fazer mal. E podem fazer seu gatinho parar de fazer xixi. Então pode notar que tem algumas rações que falam que são para o trato urinário, da linha urinária. Por quê? Porque elas vão caprichar nisso daí, numa quantidade boa de minerais e no pH, para que a urina do gatinho tenha o pH certinho, para que não forme os cristais na urina. E hoje eu trouxe uma ração para a gente conversar sobre ela, para ver se ela cumpre o que promete com relação aos cuidados com o trato urinário. A ração é a quinoa da ND. Vamos lá comigo conferir se essa ração é boa mesmo? O que esperar de uma ração urinária? É muito importante que ela tenha proteínas de boa qualidade, que essas proteínas sejam bem aproveitadas para que não sobrem muitos resíduos, e a gente sabe que uma parte desses resíduos podem ajudar na formação de cálculo urinário. Então, se a proteína tem boa qualidade, o gatinho aproveita bastante. Minerais em baixa quantidade, isso eu falo bastante em todos os vídeos. E se a gente está falando de uma ração que pensa em cuidados urinários, então a ração urinária precisa ter uma quantidade menor de minerais. Isso aqui é muito importante. O fósforo é outro mineral que tem que ter em baixa quantidade, porque ele está envolvido na formação dos cálculos urinários também. E uma ração urinária tem que ter essa preocupação, uma quantidade um pouco menor de fósforo. O sódio, a gente pede que o sódio esteja em uma quantidade moderada, o suficiente para o gatinho estimular o gatinho a beber bastante água. Eu já falei em vários vídeos que a quantidade de sódio depende muito de um gatinho para o outro, qual que é a melhor quantidade, né? Porque alguns gatinhos não sentem sede mesmo e a ração estimularia a sede no gatinho e a beber mais água. Então, na ração urinária é bom que tenha uma quantidade moderada de sódio. E o pH urinário é entre 6,2 e 6,8. A ração ela faz com que depois que o gatinho comer, fique com esse pH urinário. Tem que ser rico em vitaminas, muito importante para um gatinho que tem sensibilidade, né, no trato urinário. As vitaminas são muito importantes. E rico em ômega 3, porque o ômega 3 também tem uma ação anti-inflamatória, né? E a maioria dos casos dos problemas urinários são causados por uma inflamação. Vamos olhar aqui então as proteínas. Falamos que as proteínas têm que ser de boa qualidade. Vamos ver as proteínas da ND Quinoa. Os níveis de garantia, quantidade, né? Então a ND Quinoa tem 33% de proteína. Você vê que não é uma quantidade muito grande. As rações urinárias não têm uma quantidade muito grande de proteína. Mesmo as rações para tratamento, você vai ver que fica em torno desse valor aqui, 33%, 34%, é um valor bom. O valor mínimo de referência, quando a gente compara com a tabela, né, é 26%. Então, ela tem 33%, é um valor bom para uma ração urinária. Olha que diferente essa composição das proteínas da ração. A carne de pato, uma carne selecionada, né? Farinha de vísceras de aves, que é uma farinha que a gente já está acostumado a ver na maioria das rações super premium. O ovo, que é uma fonte excelente de proteína também. E a quinoa também, que é uma fonte excelente de proteína vegetal. Então, ela tem aqui boas fontes de proteína, com certeza. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a carne de pato. É uma carne magra, com alta digestibilidade. Foi isso que eu falei no começo para vocês, que era muito importante que a carne fosse muito bem aproveitada. Então, ela tem uma alta digestibilidade. O gatinho come, sobra pouco de resíduos da carne que ele come, dessa carne de pato. Ela é rica em selênio, fortalece o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do gatinho, mais saúde para o gatinho. Por ser uma carne selecionada, ela também é muito indicada para gatinhos que são mais sensíveis, têm intolerância alimentar, têm alergia alimentar, porque é uma fonte de proteína que dificilmente um gatinho já comeu. Então, é uma proteína mais selecionada, muito boa. Quinoa, que é rica em proteínas,
rica em minerais, rica em fibras, vitaminas, antioxidantes, olha que legal. E tem uma ação anti-inflamatória, que isso é muito importante numa ração urinária. Então é uma excelente fonte de proteína também. Você vê que aqui, olha, que composição bacana da ND quinoa. Então vamos ver agora as gorduras dessa ração. Tem 16,5% de gordura, uma quantidade boa de gordura, uma ração super premium. O valor mínimo de referência é 9%, ela tem 16,5%, então é um valor bom. Dá um positivo aqui para ela. Qual a composição dessa gordura? O óleo de frango e o óleo de peixe. Então é rica em ômega 6, ômega 3, DHA, EPA, o que a gente quer que tenha muito nessa ração mesmo, como a gente viu lá no começo. Então ela vai ajudar na visão, sistema nervoso, além do trato urinário, para a pele, pelagem saudáveis do gatinho. Então essas gorduras da ND são muito boas. Vou falar sobre as fibras da ND quinoa. O valor das fibras da ND quinoa é 2,1%. O valor de referência permitido é que tenha até no máximo 5%. Normalmente a gente não quer que tenha todo isso de fibra. Tá sempre o equilíbrio, né, gente? Entre 3% e 4%. Muita fibra na ração também atrapalha a digestão, a absorção dos nutrientes. Então a ND quinoa tem 2,1%. Nas rações urinárias também é uma característica ter um valor menor de fibra, porque dependendo do gatinho, se tiver uma quantidade maior de fibra, porque quando tem uma quantidade maior de fibras, estimula mais o gatinho a fazer cocô. Toda vez que ele faz cocô, ele perde água também. Então, uma ração urinária feita pensando nisso também, para que o gatinho conserve mais água no organismo, para ele não perder. Que um dos maiores problemas urinários é ele não beber muita água e também não perder a água. Então a ração urinária normalmente tem uma quantidade menor de fibras, que a ND tem aqui, ó, 2,1%. Isso vai ser bom para o seu gatinho? Depende. Depende se ele faz cocô normal com uma ração com essa quantidade de fibra. Agora, se ele tem constipação, aí talvez não seja a melhor opção de ração urinária para ele. Vendo? Você tem que unir os pontos, né? Não é só para problema urinário, tem que ser uma boa ração para o seu gatinho. Se ele tem dificuldade de fazer cocô, faz pouco, mais ressecado, então você tem que achar uma ração urinária com uma quantidade maior de fibras. A composição dessas fibras são fibras naturais, prebióticos, polpa de beterraba. É uma boa composição. As fibras também servem para o controle de peso, né? Porque dão saciedade. Ajuda o trânsito intestinal, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? E diminui a formação de bolas de pelos. Os minerais. Então, aqui, quando a gente fala de trato urinário, é uma ração que previne a formação de cálculos também, além da infecção, formação de cálculos. Então, vamos ver os níveis de garantia, a quantidade dos minerais. A ND quinoa tem 7,9%, então é menor que os 8% que eu falo sempre para vocês. Então tá dentro da faixa que é esperada. O valor máximo que a gente sabe que pode ter de minerais é 12%, mas isso aqui a gente risca, a gente não quer uma quantidade muito grande de minerais. Então a ND, um positivo aqui, 7,9%. Tem rações urinárias que tem uma quantidade menor. O fósforo tem 0,8% da matéria seca, é permitido que tenha no máximo 1,6%, então ela está aqui com 0,8%, está dentro, né, do permitido, então dá um ponto positivo. Só que tem algumas rações super premium que tem uma quantidade menor de fósforo. Elas vão de 0,6 a 0,8. A ND aqui tem a maior quantidade de algumas rações super premium, 0,8. Tem rações com quantidade menor, mas ainda está dentro do esperado. O sódio, 2.000 mg por quilo, então não é uma quantidade grande de sódio. A ND se preocupa com isso, com relação quer ter uma quantidade, não é uma quantidade grande de sódio. Os valores que você vai encontrar na Super Premium são de 2.000 a 4.500 mg por quilo. O sódio em excesso, nos casos das rações urinárias também, às vezes é colocado para estimular, que o gatinho não bebe água. Conforme ele come uma ração salgada, ele sente vontade de beber água. Tudo isso depende do seu gatinho. No caso da ND, ela tem uma quantidade baixa, tá? 2.000 mg por quilo. Então vamos dar um positivo para ela aqui.
Aqui eu chamo a atenção para mais dois outros ingredientes que tem nessa ração, que ajudam muito também, para você ver a preocupação, né, que o fabricante tem com o trato urinário, aqui no caso da ND. O cranberry, ele é muito eficaz no tratamento e na prevenção de doenças do trato urinário, como a cistite e infecções urinárias. Olha ele. Então eles colocam ainda mais um componente para ajudar isso. Então isso é muito bacana nessa ração. Além do que ele é uma fonte de antioxidantes, também tem aí eles prevenindo até o câncer, formação de câncer. Aqui é uma curiosidade que eu pus para vocês, né? Não tem muito a ver com o caso do urinário, mas é bom a gente saber como agrega o valor nessa ração, o cranberry. E a camomila. A camomila também acho muito bom ter na ração, por quê? Porque a gente sabe que um dos principais fatores que faz o gatinho ter um problema urinário é o estresse. Então ele já come uma ração que tem camomila, tem uma ação calmante, vai ajudar o gatinho a ficar mais tranquilo. Então eu achei muito bacana aqui citar para vocês. Então a gente chega aqui à conclusão que sim, a ração quinoa urinária é uma ótima ração para o trato urinário. Viu como é importante conhecer a ração para você fazer você já está prevenindo que seu gatinho tenha esse problema. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado e se você gostou, curte, compartilha com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal, porque eu sempre coloco novidades para como você faz para cuidar do gatinho. E se você quiser saber mais sobre ração, eu fiz um guia completo sobre rações para gatos. São mais de 170 páginas, todas com figuras ilustradas, gatos, rações, com fontes de rações, para você ler e comparar de uma maneira bem simples, com 48 rações que eu analiso junto com vocês. Então o e-book está bem bacana. Vamos lá então olhar por dentro do e-book para você ver como é que tá? O primeiro passo para você descobrir qual a melhor ração é você saber quais são os segredos da alimentação dos gatinhos. Então eu vou te explicar como é que é a alimentação do felino, qual é a dieta certa, e a ração vai ter que ser baseada nessa dieta. Depois começamos a falar sobre a água, um dos nutrientes mais importantes para a vida do gatinho. E eu vou explicar tudo sobre as proteínas, te mostro no rótulo da ração. E vamos falar dos minerais na ração. Você vai saber para que serve cada um dos minerais, a importância. Depois a gente passa para a gordura da ração. Quais rações que você deve evitar, quanto que tem que ter em cada ração. Depois passamos para as fibras, quanto que uma ração deve ter. E se tiver muito, o que pode acontecer. E passamos para os carboidratos. Por que uma ração tem tanto carboidrato? Se o gatinho é um carnívoro, todas essas dúvidas você vai tirar no e-book. E as vitaminas, também tão importantes para a vida do gatinho, onde você vai achar a quantidade de vitamina no rótulo da ração. Passamos aqui para o segundo passo. Você vai precisar conhecer a ração em detalhe para você saber se essa ração corresponde a uma boa alimentação para o gatinho. Então a gente vai conversar sobre a embalagem. As informações na embalagem, se o que está escrito na embalagem vai estar cumprindo realmente o que o fabricante está prometendo. E chegamos no terceiro passo do e-book. Você já vai aprender a ler o rótulo da ração. Como saber se essa ração realmente cumpre o que o fabricante promete? Vamos falar sobre a quantidade dos ingredientes, os níveis de garantia da ração, os ingredientes das rações, primeiro ingrediente. Depois que você aprender os três, comparar junto com você as rações. E na última parte, uma parte especial aqui que eu fiz para você sobre rações do trato urinário, as rações para prevenir que o gatinho tenha problema no trato urinário. Viu? Gostou? Fiz no capricho para você.